além do aplicativo, além do site, além da Rádio Graça e Paz, a gente vai ao vivo também pelo Facebook. E eu convido você que quiser, venha cultuar a Deus conosco também através do Facebook. Lembrando que nós temos um canal no YouTube e diariamente nós postamos neste canal os cultos que realizamos aqui. Lá você pode também assistir, você pode comentar, aliás, comente mesmo, faça o seu comentário e eu, na medida do possível, eu vou respondendo a todos ali os comentários. É muito interessante ler os comentários que são deixados lá no nosso canal do YouTube. Vamos então iniciar o culto? Querido Deus, Pai, Senhor, Rei, Majestade, grande, tremendo, bondoso, maravilhoso, Deus e Senhor, aquele que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, porque somos condenados pelo pecado. Aquele que nos dá a oportunidade de salvação única e exclusivamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rendemos graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos pelo ano que se inicia, que já se iniciou, né? Te glorificamos, te engrandecemos, pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Sabemos que temos muita coisa a fazer. Ajuda-nos a fazermos. Muitas coisas precisam ser mudadas, transformadas. Dá-nos o discernimento, o entendimento daquilo que pode ser mudado e transformado e daquilo que faz parte do segmento deste mundo para aquilo tudo que deve acontecer. Recebe-nos também nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Queremos, Senhor, aprender. Queremos, Senhor, crescer na graça, no conhecimento do Senhor e sabemos que Tu és o bom Mestre. Ensina-nos, ó Pai. Afasta de nós toda e qualquer forma que a mentira se apresenta. Sustenta-nos, ó Deus. E eu oro, te exaltando, te bendizendo e te glorificando, no nome daquele a quem esperamos vir buscar a igreja, a saber, Jesus Cristo. Amém. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam firmados na verdade, não iludidos, e esperando do nosso Senhor. É isso que eu espero, que a gente continue crendo que o Senhor nunca nos abandona, nunca, 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 nunca.
E dizer para vocês que eu aproveitei bastante esses dias aí, do dia 24 até ontem, dia 5, né? Aproveitei para descansar um pouco a cabeça, ouvi muito, estudei bastante e vi muita coisa também, muitas aberrações, muita bobagem, muita mentira. Vi e ouvi muita falsidade, muita hipocrisia, muita enganação. E eu não quero cair nunca nessas armadilhas que são criadas todos os dias para arrastar multidões. E do mesmo jeito que eu não quero para mim, para as pessoas do meu convívio, eu não quero para você. Mesmo jeito, eu não quero para você também. Não quero que você se enrole com mentiras, com coisas erradas. E é por isso, irmã e irmão, que a gente todos os dias procura trazer aqui, às vezes até de maneira repetida, né? A gente procura trazer aqui coisas, informações sobre o que anda acontecendo por aí, né? E eu nesses dias aqui estava observando um número muito grande de mulheres ostentando título de bispa, apóstola, pastora. E eu mais uma vez vou falar sobre este assunto. E para falar, a gente abre a Bíblia. Antes de iniciar, eu quero dizer para você que este assunto não é uma questão de machismo ou de discriminação. Não. É uma questão bíblica. Uma questão bíblica. Aceitar bispa, apóstola, pastora, é uma questão bíblica. E a gente luta, nós lutamos para seguir a Bíblia. Então eu vou convidar você para você abrir a sua Bíblia em Timóteo. Sabe que tem duas cartas a Timóteo, né? Primeira e segunda. Se a gente não fala nada, só fala Timóteo, é a primeira, né? O caso de Coríntios, por exemplo. Não falou nada, só falou Coríntios, é a primeira carta. Capítulo, então é Timóteo, capítulo 2, versículos do 12 ao 15. Né? Vamos entender. Gostaria de ler com você. Gostaria de que você lesse junto comigo. Se na sua Bíblia tiver alguma coisa diferente, alguma palavra, coloca aí. Você tiver pelo Facebook, coloca aí. Olha, aqui está escrito assim, né? Eu vou te ajudar a entender. Então, Timóteo, capítulo 2, versículos do 12 ao 15. Olha só o que está escrito. Vamos lá. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem
esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu acho, que a passagem aqui está claríssima. Está muito claro. Talvez nem precisasse de grandes explicações, muita retórica, nada disso. Está claro. Deus não é o Mário, o Joaquim. Não, é Deus, na sua grandeza, diz que a mulher deve ficar em silêncio, que a mulher não deve ensinar, nem usar de autoridade sobre o homem. Então Deus, ele acredita assim, não. Eu acho que está igualzinho na sua Bíblia, né? Eu tenho, por exemplo, aqui em casa uma Bíblia católica. Para estudo eu tenho. E está igualzinho lá. Não está diferente. Deus, através do apóstolo Paulo, restringe as mulheres de exercerem papéis de ensino ou de autoridade espiritual sobre os homens. Pronto. Olha só que coisa simples. E isto impede as mulheres de servirem como pastora, como bispa, como apóstola, sei lá, hoje é tanta coisa, né? E se ela não pode ser pastora, por exemplo, eu vou ficar com o termo pastora, né? Ela não pode pregar na igreja, ela não pode ensinar, ela não pode ter autoridade espiritual sobre os homens. É simples demais. Aquele cara é machista. Não, eu só estou repetindo o que está aqui na Bíblia. Nós estamos conversando sobre a Bíblia. Eu sei que existem muitos argumentos, né? As pessoas gostam, nesse caso, quando a gente fala que não pode pastora, né? É a mesma coisa quando eu venho aqui e faço isso há muitos anos, né? Eu venho aqui e digo assim, por exemplo, olha, esse negócio de ministério de dança na igreja, isso é tolice, porque não pode existir isso, porque isso não é Bíblia. É a mesma coisa. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Mas Davi dançou. Não é? Eles falam isso. Miriam dançou. Sim, mas Davi estava dentro do templo quando ele dançou. Miriam estava no templo quando ela dançou. E as pessoas desse malfadado ministério de dança dançam aonde? É uma questão de ler direitinho a Bíblia. Então, quando eu falo que
Não pode mulher liderar igrejas, denominações, porque isso não é bíblico. E se você está numa denominação onde já a base não é bíblica, imagina as outras coisas. Ah, mas ela é uma mulher de Deus. Mas está fazendo algo que Deus falou para ela não fazer. E não adianta citar também posição de liderança, né? As pessoas gostam, eu acabei de falar. Citar Miriam, Débora, Ruta, lá do Antigo Testamento. Mas você precisa dar uma boa lida, viu? E ver que Débora, ela não era, por exemplo, né? Citar Débora aqui. Ela não era a única juíza, ela era uma juíza no meio de 13 juízes. Não era ela que liderava nada, não era ela que mandava. As pessoas não leem desta forma. Hulda, por exemplo, era uma profeta entre dúzias de profetas. Ela não era a que comandava nada. E Miriam, por exemplo, o que as mulheres gostam? Não, a Miriam. Mas quem foi Miriam na ordem do dia? Miriam tinha algum tipo de liderança? É só você ler a Bíblia. Porque ela era irmã de Moisés e de Arão. Eles eram os líderes, não era Miriam. Se ela tinha alguma liderança, porque ela era irmã dos dois. A Bíblia, friamente, não querendo atacar ninguém, mas querendo esclarecer para você, porque às vezes você está numa denominação que tem uma mulher que comanda lá e você gosta tanto da irmã, mas é contra a Bíblia. É contra a Bíblia o sujeito que é pastor ungir a mulher dele pastora. Se você ler friamente a Bíblia, as duas mulheres mais importantes do tempo dos reis foram quem? Atália e Jezabel. Tanto Atália como Jezabel foram péssimos exemplos de liderança feminina. E outra, é querer misturar abacaxi com cenoura. Quando a gente fala de unidade, né? Porque as mulheres do Antigo Testamento não têm relevância nenhuma no Novo Testamento. Nós estamos falando aqui do Novo Testamento, das cartas pastorais. Nós estamos falando do livro de Timóteo e das cartas que apresentam uma maneira como a igreja deve seguir. Não estamos falando dos reis, não, isso é Velho Testamento. Jogo fora. Não é isso que eu estou falando. Estamos falando da nova aliança, da igreja, do corpo de Cristo. Estamos falando da estrutura da autoridade da igreja. Não estamos falando da nação de Israel aqui, não. Né?
porque eles estão citando sempre pessoas do Antigo Testamento para se sustentar nesses cargos que não são bíblicos. Ah, mas tem no Novo Testamento também mulher? Tem. Mas não como pastora, nem como bispa, nem como apóstola. Você vai achar lá quem? Atos 18, você vai encontrar a Priscila, você vai encontrar a Áquila, né? Mas a Priscila, por exemplo, ela foi importante no ministério do marido dela. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar lá que ela tinha um ministério pastoral. Não, você vê que Priscila e Áquila trouxeram Apolo à sua casa. Leia aí, minha irmã. Porque usar argumento fora do contexto bíblico é muito ruim. Eles trouxeram Apolo para a casa deles e discipularam Apolo. O que é discipular? É isso que a gente faz aqui todo dia, explicar a palavra de Deus com mais precisão. Leia aí Atos, capítulo 18, versículo 26. Mas teve Febe, né? Febe, está lá em Romanos 16:1. Em nenhum lugar está dizendo que ela era mestra na igreja, que ela pregava, que ela mandava. É só a gente ler a Bíblia direitinho. Né? Se ler, por exemplo, aqui em Timóteo, né? Timóteo 3, do 1 ao 13, Tito 1, do 6 ao 9, não cita mulheres, fala anciãos, bispos, diáconos, não cita mulher. E diz que estes homens, né, devem ser maridos de uma só esposa. Devem ser homens de respeito. Está sempre o sexo masculino. Eu creio, eu já falei isso várias vezes, né, que uma mulher de Deus verdadeiramente, ela não aceita o cargo de pastora, nem de bispa, né? Porque ela sabe que isso não é bíblico. Ela sabe, uma mulher de Deus sabe. É que está aumentando, né? Está assim aumentando. Mas são os últimos dias, né, meus irmãos? Né, minhas irmãs? E falo isso com todo respeito às irmãs, não falo desmerecendo machismo, não, estou falando aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia explica depois, se for aqui em Timóteo 2, né, você vai. Há uma explicação de por que a mulher não pode. Não é nem não deve, é não pode, biblicamente, porque vai estar contrário. Uma igreja que tem lá pastora, ela é contrária à Bíblia. Está lá escrito aqui, ó, 1 Timóteo 2, versículos do 11 ao 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. A mulher é para ser auxiliadora do homem, não é para comandar o homem. Isso é Bíblia. Se
Se você, mulher, você do sexo feminino, eu vou insistir nisso. Existe macho e fêmea. Existe masculino e feminino. Fora disso, é obra da carne. Está acabado. Não adianta. Mas tinha mesmo. Ninguém está dizendo que não tinha isso na época de Jesus. Eu nunca falei. Nunca. Só se montarem o que eu falei. Mas na época de Jesus tinha. O Império Romano sempre foi devasso. Mas existe homem e mulher. Acabou. A mulher é auxiliadora. Esta é a ordem da criação. E essa ordem da criação, Maria, Augusto, Elis, esta ordem da criação, ela tem uma aplicação universal na família. É só você ler Efésios, capítulo 5, versículos do 22 ao 33. Entra aí, leia. O fato da mulher ter sido enganada lá no Jardim do Éden é dado por Deus como razão para as mulheres não poderem servir como pastora ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Mas o homem é mais inteligente. Não estou falando isso. Então o homem é mais capaz. Também não estou falando isso. Estou falando que Deus deixou para nós aqui. Se você é cristão, temente a Deus, nós temos que lutar para seguir a Bíblia. Eu fico olhando aqui porque eu escrevi 3 laudas, mas eu vou pulando, né? Conforme o tempo vai passando. Então, o que a mulher faz? A mulher tem talentos, dotes maravilhosos, dons fantásticos, hospitalidade, misericórdia, ajuda, ensino. Não na igreja. Entendeu? Lá. Coríntios 11, 5. Mas eu estou numa denominação que tem uma mulher, o que eu faço? Eu não estou aqui para dizer para você o que você vai fazer. Eu estou aqui para discipular. É o que eu faço há anos. O que é discipular? É explicar a Bíblia. Você toma a decisão que você quiser. Não vou tomar decisão nenhuma, vou continuar lá. Problema seu. Atitude sua. O que eu vou dizer para você? Não, sai, vai lá, briga. Não, de jeito nenhum. Você faz o que você quiser. Você quer seguir a Bíblia? A Bíblia diz que mulher não pode ser autoridade espiritual em denominação nenhuma. E como eu tenho visto, né, abre a internet, aquele monte de mulher pregando e falando. As coisas com Deus são sérias, hein? Deus ordenou que somente homens, sexo masculino, servisse em posição de autoridade e de ensino espiritual na igreja.
Isso não quer dizer que as mulheres, que os homens são melhores. Não é nada disso. O homem é melhor professor. Nada disso. Então isso aí quer dizer que as mulheres são inferiores ou menos inteligentes. Nada disso. Aqui a gente não está discutindo isso. Não traga para a Bíblia coisas que a Bíblia não está falando. A Bíblia não está falando isso. E está claro, está explicando muito claro, né? Em Timóteo 2, do 11 até o 15, se você quiser. Não está falando de quem é mais inteligente, quem é mais capaz. Não, a Bíblia não está tratando disso. Está tratando de que na igreja é pastor, não é pastora. Está tratando que a mulher do pastor não é pastora, porque não existe na Bíblia pastora. É a maneira, é a forma como Deus designou o funcionamento da igreja. É assim. Se você não gostou, nossa, não sei o quê, você vai discutir com Deus, então. Vai lá, discute com Deus. Fala, não, eu não aceito isso. Discute com Ele. A mulher pode ter papel dentro da igreja, né? Atuação dentro da igreja, menos de autoridade de ensino nos cultos. Pronto. As mulheres podem, então, ensinar outras mulheres? Devem. Se prepare, leia a Bíblia, estude. Junte outras mulheres, converse, não é conversar sobre a Bíblia. Aliás, isso que eu estou falando aqui está na Bíblia, que as mulheres devem, as mulheres são encorajadas a ensinar outras mulheres. Está na Bíblia. Tito, carta a Tito, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. As mulheres podem ensinar as crianças, não há restrição bíblica. A restrição é a mulher ir lá na frente, no púlpito, ensinar homens. É porque os homens são melhores? Não, eu já falei aqui várias vezes. Eu já falei, aqui não é questão de ser melhor, maior, mais inteligente, mais capaz, não. É uma determinação de Deus. A única atividade que as mulheres são impedidas de fazer é ensinar ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Comandar culto, não. E quando diz aqui que a mulher não pode ensinar ou ter autoridade espiritual sobre o homem, está obviamente, logicamente, né, dizendo que a mulher não pode servir como pastora ou pregadora. Não pode. Mas ela prega também. Mas não pode, não é pregar bem. Não existe esse negócio de pregar bem. Ele tem uma unção. Não existe isso. Temos que pregar a Bíblia. Qualquer um que pregue verdadeiramente a Bíblia, prega bem. Não é eloquência, não são gritos, pulos, nada disso é unção.
Isso é teatro. Pregar bem é pregar aquilo que está na Bíblia, com verdade. Isso não quer dizer que as mulheres são menos importantes, não. O homem é menos importante porque ele não dá a luz? Vamos conversar. Claro que não. Ele tem parte dele na procriação da espécie. Quem fica grávida é a mulher. Mas o homem é menos importante? Não, absolutamente. Ou a gente segue a Bíblia, ou a gente faz de conta. Né, tá cheio aí agora. Eu não sei se vocês têm visto. É criança pregando. Gente, vamos e venhamos. Pregar é um negócio sério. Você vai pedir uma... Eu não estou desmerecendo ninguém, por favor. Mas você vai pedir um consolo, uma ajuda, uma orientação para um pregador de 14 anos de idade sobre o seu casamento, sobre o seu filho que tem 15. Você vai? Você vai pedir orientação espiritual para uma menina de 11, 12 anos que prega? Ela nem sabe, ela nem lê direito, ela sabe. Mas está cheio por aí as igrejas, porque Deus está usando as crianças. Não. Os homens estão usando as crianças. Não é Deus. Mas eles pregam aquilo que eles ouviram, até o jeito de pregar é de adulto. É só você acompanhar, meu irmão, minha irmã. Isso não é discriminação. Isso é uma questão bíblica. A gente tem que ver as coisas e falar, peraí. Mas agora eu peguei esse pastor aí. Jesus, com 12 anos, estava ensinando lá na sinagoga. Jesus. Alguém pode se comparar a Jesus? Pois é, Elise, eu tenho visto, e tenho ficado horrorizado. A quantidade de crianças pregando nas igrejas. Meninos e meninas, crianças de 10, 11, 12, 13, e já vai de terno, sabe aqueles ternos todo na moda, falando e mandando e comandando. Eu fico, meu Deus, o que é isso? A gente tem que ter discernimento. É isso que falta para mim. Não sou o dono da verdade, nem sei tudo, muito pelo contrário. A cada dia mais eu vejo que eu não sei nada. Mas o que para mim falta em todas as igrejas é discernimento de espírito. O pregador não pode ser atração. Quando eu ia pregar nas igrejas, eu cheguei naquele jardim São Marcos uma vez, à noite, cheguei lá no endereço que me deram, uma igreja quase na beira da Dom Pedro ali, quase, tinha lá uma faixa, hoje à noite, pregador, pastor Maribê. Eu entrei, fui lá, falei, olha, ou tira a placa agora, ou eu vou embora. Mas as pessoas estão vindo aqui porque eu vim. O que eu sou? Não é o pregador, gente. É o que ele vai pregar.
é o que Ele vai trazer para nós. Senão fica cheio de artista aí. Quando eu digo desses cantores aí de música gospel, tudo artista frustrado. Não conseguiu gravar, ou então gravou e não fez sucesso, não sei o quê. Vai para a música gospel. Antes de você concordar ou discordar, analise. Analise. Porque eu, antes de vir trazer qualquer coisa que eu dou uma geral, internet, não sei o quê, para evitar que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, caiam nessas armadilhas, porque isso é armadilha mesmo. Criança não pode pregar? Não deve. A gente estuda tanto para entender a Bíblia, né? E ainda assim, tem coisa que a gente não entende. Imagina uma criança de 12, 13, 14 anos. Mulher não pode, não é bíblico, mulher exercendo autoridade na igreja. Não é bíblico. Pode ser uma excelente pessoa, está fora da Bíblia. Está afrontando aquilo que Deus deixou. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos e exaltamos o Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor, mais uma vez, nos trouxe a verdade. Mais uma vez, o Senhor está corrigindo a nossa rota. Às vezes a gente sai fora da rota, sai fora do caminho, do percurso correto, e o Senhor hoje está trazendo a gente de volta, e eu te agradeço por isso. Te louvo, Senhor, e te exalto, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.